Vamos aí então para a questão número 55 da FUVEST. 3 pontos distintos A, B e C de uma circunferência de centro O são tais que B e C são extremos de um mesmo diâmetro. Prove que o ângulo BAC é reto. Então, sabendo que B e C são extremos de um mesmo diâmetro, A, B, C são pontos distintos da circunferência, provar que BAC é reto. Primeira coisa é um desenho que represente a situação. Então, nós temos os pontos colocados de tal forma que B e C são extremos de um diâmetro. O centro é O. Então, o ponto O pertence ao segmento BC. E as distâncias OA, OB e OC, então, elas serão raios. Se elas são raios, as medidas são todas iguais. Então, esses triângulos, eles são isósceles. Se BOA é isósceles e AOC também é isósceles, você pode falar que esse ângulo aqui e esse daqui tem a mesma medida, já que todo isósceles é isoângulo. E os ângulos iguais são os ângulos que estão apoiados no lado diferente, que é a base do triângulo isósceles. Então, aqui acontece a mesma coisa, já que esse triângulo é isósceles, o lado AC é o lado diferente, os ângulos que estão apoiados nesse lado têm a mesma medida. Chamando aqui de alfa, a medida desse daqui será alfa também. Se chamarmos esse ângulo de beta, a medida deste outro aqui também será beta. Muito bem, tá aí. Essa é a nossa situação então. Os pontos A, B, C são pontos da circunferência de centro O. OA, OB, OC são raios. As medidas são iguais, então, dando origem a triângulos isósceles, que com isso são também isoângulos. Bom, vamos agora formalizar essas coisas que colocamos aqui no desenho, essas medidas. Então, item 1. AO, BO, CO são iguais, pois são raios. Daí temos que ABO, ACO são triângulos isósceles, sendo assim isoângulos. Atribuindo as medidas aos convexos denotados, então a medida de CAO e a medida de ACO igual a alfa. Essa e essa daqui. Então, CAO e depois ACO. Chamamos de alfa. A medida de OAB e a medida de ABO é beta. Então, OAB e a medida de ABO é beta. E então a medida do ângulo BAC é alfa mais beta. Então, BAC, que o exercício pediu para provar que é reto, é alfa mais beta. Pronto, agora no item 2, considerando as medidas dos ângulos assinalados na figura e aplicando o teorema angular de Tales no triângulo ABC, temos que a medida dos ângulos BAC mais CBA mais a medida de ACB é 180 graus. Bom, de acordo com o que escrevemos no item 1, a medida de BAC é alfa mais beta. A medida de CBA é alfa. E a medida de ACB é beta. Então, nós podemos dizer que 2 alfa mais 2 beta é 180. 2 alfas, 2 betas, 180. A soma dos 3 ângulos aqui, dá 2 alfa mais 2 betas.
Dividindo essa expressão por 2, ó, nós vamos ter então que alfa mais beta é igual a 90. E alfa mais beta é a medida de BAC. Então, vejam a conclusão. Se a medida de BAC é alfa mais beta, e sabemos que alfa mais beta é 90 graus, a medida de BAC é 90. Portanto, BAC é reto. Está aí. Provamos, então, CQP, como queríamos provar.